os assuntos que a gente vai falar hoje, né? Você vai falar dos signos, da semana, vai falar da questão aí da prisão desses MCs e também do mistério sicário, né? Será que aconteceu, né? Isso, né? Sim, vou ter que, dentro dessa live, mostrar como que a gente conseguiu algumas técnicas chegar à resposta. Mas, assim, o primeiro recado mais importante aí é... O primeiro recado mais importante é que essa semana nós temos ativado aqui, e apesar de hoje, a gente vai ter uma lua muito bonita no dia de hoje, que é a lua nova em Câncer, que é a lua que vai trazer um alívio, essas questões assim, que estão muito pesadas, né, nesse momento, trazer uma luz aí no fim do túnel, mas nem tanto, a gente está com Algol ativado, tá? Algol é uma estrela que a gente chama de estrela fixa, que a gente consegue fazer alguns cálculos com ela. Ela fica a 26 graus de touro. Então, dentro do teu mapa, você pode ver, se você tem um mapa astral, lá naquela rodinha, tem lá, você vai aos 26 graus. Gente, não é difícil, é muito fácil, tá? Olhar lá. Então, você olha touro, cada casinha tem 30 graus. Ali dentro, você vai olhar quanto que tá 26 graus, mais ou menos, e aí você vai ver aonde você tem esse 26 graus de touro. Só que, assim, a Algol, tem algumas pessoas que têm ativado ou não, por isso que é interessante fazer o mapa astral, tá? Geralmente, quem nasce depois do dia 11 de maio, durante o ano todo ela pode ficar ativada, mas geralmente quem nasce entre 11 a 30 de maio, mais ou menos, geralmente tem Algol ativado. E essa Algol vai mexer diretamente com um presidente de um país, é um país aí que está dando o que falar, né? Acho que eu posso falar, o presidente dos Estados Unidos, ele Uhum. tem essa algol ativada no mapa, e ela ativa hoje, mas as consequências vêm ali um pouquinho mais para frente. Lembrem sempre, tá? A última vez que ele teve essa ativação de algol, ele sofreu um atentado, na orelha, que ele levou na orelha. Essa algol ativou de novo o mapa dele e rege as cabeças, é ligada a Medusas, quem não conhece aí, quiser pesquisar, é ligada a Medusa na história da mitologia grega. Então, aí vocês vão entender, porque a Medusa, ela tem uma história que vem da mãe, do pai, por que que aconteceu, por que que ela existe, tá? Então, toda essa história envolve isso, envolve o corte de cabeças. Então, é isso, tá? Essa Algol fez uma conjunção com Vênus há uns 2, 3 dias atrás e, consequentemente, André, atingiu a ele, tá? E aqui Uhum. no Brasil, a tradução direta é governo, figura, dinheiros, valores, e a gente está vendo aí o que está acontecendo essa semana. Vênus e Algol também tiveram um encontro aí nesses últimos 2 dias, então, vindo revelações aí. Eu tenho um pouquinho de preocupação, principalmente com a questão de femine, tá? Então, Uhum. cuidado aí com essa questão. Mulheres se cuidem, tá? É um prazo curto aí que tá para acontecer, mas de uma hora para outra, né? Porém, quando essa ativação ela tem dois lados, ela tem a libertação de relações tóxicas, então a gente vai ver muitas mulheres rompendo com essas pessoas, isso é maravilhoso, tá? Bom, ela está fazendo uma parte com Urano também, então tem mudanças financeiras aí importantes para acontecer, mas eu estou falando que a ativação ela acontece agora, mas ela vem lá para frente, tipo julho, agosto, tá? Então vejam aí que tem algumas coisas para mudar. Começa as mudanças a partir de agora, tem mudanças importantes acontecendo aí, tá? Virada de jogo e essas questões. Bom, Lua está entrando em Câncer, a gente não pode esquecer que está junto com Algol, e Algol traz a crise, né? Mas essa pode ser um brilhinho aí no dia hoje, pelo menos aí uns 2 dias de alívio para a gente, tá? Qual que é na prática, o que a gente tem que fazer? Evitar decisões impulsivas, cuidado com dinheiro, gastos impulsivos, essas coisas. E realmente, se você tiver um relacionamento tóxico, você está com uma força do céu para terminar agora, tá? Então, termine já, essa força muito positiva ainda pode trazer benesses para a tua vida, tá bom?
Algol nem sempre vem para destruir, mas ela vem para revelar o que não sustenta mais. Então, se tem alguma coisa que está em cima do muro, vai cair, tá bom? Bom, o Sol maravilhoso no dia 19 à noite entrou em Touro, né? Sabe, né? Não sei se vocês conhecem algum taurino por aí. Hum. Brincadeira, brincadeira. Eu viajando. O Sol entrou em Touro, então traz um alívio aí, né? A gente estamos com muitos planetas e elementos no signo de Áries. Quando entra Touro, dá uma aliviadinha, né? Quando entra Touro, melhora a questão financeira, mas lembra que a gente está com essa ativação de Algol, que a gente está com esse problema, e Vênus logo vai entrar em Gêmeos, trazendo ambivalência, ambiguidade, a questão mais ansiosa de tratar o dinheiro. Então, vamos lá, que né, é bom, mas está durando pouco aqui no mapa, tá bom? A Lua está em Câncer hoje, é uma abertura de um portal muito emocional e muito forte, tá? Essa Lua é boa para fazer pedido, para pedir cura, para pedir bens para a família. Então, eu quero uma casa, essa Lua maravilhosa para fazer pedido. Lua para cura, para simpatia, para. Eu não falo muito limpeza, não é uma lua de limpeza, mas é uma lua para pedidos mesmo. Tipo, eu quero que meu pai se cure. Esse é um pedido que eu vou fazer, né? Que meu pai tá bem ruinzinho do pé. Graças a Deus tá até melhor do que da outra vez. Mas assim, vamos pedir a cura. Hoje é uma noite, é a noite, tá? Não adianta pedir agora, é a noite. Essa lua ela muda a noite, tá? E o grande tema da semana, que eu vou até explicar uma coisa, porque assim, a gente dá cálculo aqui, tá, André? É astrologia. E o pessoal, não aconteceu nada, aí, pipipi. Não, com a astrologia é cálculo, gente. Vocês sabiam que esse stellium que a gente teve, stellium é um agrupamento de elementos e planetas muito forte. A gente teve no dia 17 de abril no signo de Áries, tá? Dia 16 para 17 no signo de Áries. Esse alinhamento, ele nunca aconteceu na astrologia. Então, a gente calcula, a gente fala o que pode acontecer dentro da astrologia, o que isso pode significar, mas nada é cravado, tá? A gente não consegue dar certeza. Nunca aconteceu isso na história da astrologia. Então, assim, tem muitas coisas novas acontecendo. Então, a gente pode se perder aí nas previsões também, tá? Eu preciso assumir isso. E quando a gente trata de Áries, Mercúrio em Áries, Saturno, Marte, Netuno e Quirón, né? É impulsividade, decisão rápida, conflito. Então, assim, ainda tem essas coisas para acontecer. Vênus está em Touro até sexta-feira, depois ela entra em Gêmeos. Essa estabilidade que estava com o dinheiro muda tudo, tá? Vênus em Gêmeo, mudança, aí traz a instabilidade, né? Mas a Vênus em Gêmeos, pelo menos para quem estava amarrado aí no amor, pelo menos dá um pouquinho mais de coragem aí para os tímidos escondidos, tá bom? A gente tem uma conjunção no dia 24 de Vênus com Urano, Urano ali entrando quase na portinha de entrar em Gêmeos, mas ainda em Touro. Então, é a hora que vem aqui, começam os problemas. Dia 24 vai ser um dia tenso, então a gente tem aí 2 dias de janela aí de alívio, né? E a gente traz um dia tenso aí, tá? Com problemas. Acho que vem uma notícia do sistema financeiro. Cuidado aí, cuida do dinheiro, não coloque todos os ovos na mesma cesta, sabe? Dê uma olhada nessa parte aí, tá bom? Vênus, no dia 26, ele entra em sextil com Netuno, então tem romantismo, mas também tem ilusão, tá? Vamos ter romantismo, mas com pé na realidade. Urano entre Gêmeos no dia 26, galera, é uma mudança muito positiva. Você que é do eixo, tá? Vou falar os signos. Touro, Escorpião, Leão e Aquário, se vocês quiserem no dia 26, que é um domingo, abrir uma champanhe e falar hoje é dia da minha libertação, façam isso. Porque foram 7 anos de muita dificuldade para esses 4 signos. Não é que só aconteceram coisas ruins, tem as coisas boas, né? As mudanças que aconteceram, nem todas foram tão boas. Então, assim, vai ser um dia de libertação para muita gente, para a humanidade. Principalmente a gente vai ver aí a questão da medicina,
da internet, a evolução das coisas vão acontecer muito rápido, porque durante 7 anos, se você acredita que já aconteceu muita evolução, vocês vão ver os próximos 14 anos. 14 anos, muita rapidez, muita velocidade. Os próximos 7 anos, a gente vai ficar assustada com tanta coisa boa e boas descobertas acontecendo na medicina, principalmente, tá? Bom, isso eu acho que eu consegui dar os recados mais importantes da semana. Dentro do Brasil, a gente vai ter uma notícia aí. Essa questão aí do financeiro pode ser mundial, mas eu acho que aqui no Brasil vai ser bem forte. Dia 23, uma lua crescente, dia da lua crescente, maravilhosa. A gente tem o dia de São Jorge Guerreiro, né? O sincretismo, usado no sincretismo católico, mas na verdade é dia de Ogum, né? Então vamos lá comemorar esse dia. Você que tem causas na justiça, que precisa de justiça, da coisa que precisa de coragem também. Ogum é a coragem, né? São Jorge Guerreiro é a coragem. Precisa de coragem, aquela coragem para tomar um rumo na tua vida. Dia 23, tá bom? Vamos aproveitar essa janela. Hoje um dia bom, amanhã também, na quarta-feira também, o problema, na quinta-feira também, a sexta-feira que pega, né? Vamos recadinhos, já falei demais. Vamos os recadinhos aqui dos signos, arianos. A carta da semana é o coração, muito foco no amor, emoções fortes, tá? Decisões, cuidado com as decisões impossíveis, né? Tem vários planetas no seu signo aí dando impulsividade, tá bom? Tem que se jogar, mas tem que se jogar pensando. Vamos para o signo de Touro, taurinos, a cruz acabou, semana de finalização de ciclo, coisas difíceis, o alívio chegando, principalmente com a saída de Urano, tá? O peso tá acabando aí para o taurino, a cruz que ele tá carregando vai ficar mais leve agora. Vamos para o signo de Gêmeos, geminiano. A carta da semana é os ratos. Os ratos, ele fala da ansiedade, né? O pensamento acelerado, a mudança, né? Essa mudança de Urano vai pegar você, mas vai pegar bom, porque o Urano o Urano não se importa com Gêmeos, na verdade, vai trazer muito benefício para o geminiano, tá? Não vai ser um problema, vai ser até a solução. Vamos para o signo de Câncer, cancerianos. A carta da semana é o Sol fala de proteção, o Sol fala de expansão. Júpiter também está no seu signo, então as coisas expandindo, energia positiva, tá bom? Aproveita que é uma fase muito boa aí para o canceriano dessa semana. Vamos para o signo de Leão, leonino também, essa semana com a entrada de Urano em Gêmeos, vai pegar o seu eixo aí, a carta da semana melhor possível, que é o trevo, sorte rápida, melhora inesperada, pequenas oportunidades aí chegando para o leonino, tá bom? Virginianos, essa semana é uma semana de obstáculos, a carta que sai é a montanha, tá? Estresse mental, Mercúrio tá em Áries, é o seu regente, tá? Tenha paciência, não é uma semana de forçar nada, tudo calmamente, tenha calma, tá? E tenha paciência. Signo de Libra, Librianos, a carta da semana é a carta, o correio, né? Para o Libriano aí a comunicação é importante, vem notícias boas e as oportunidades serão financeiras, tá bom? Fica atento aí para o que chega, você pode passar desapercebido, porque o Libriano está muito desatento. Vamos para o signo de Escorpião, Escorpianos, a mudança essa semana é em casa, a carta da semana é a casa. Escorpiano sendo beneficiado com a mudança de Urano também, que vai acontecer no domingo. Semana de reorganizar a vida emocional, né, colocar as coisas em ordem dentro de casa, tá bom? Vamos para Sagitário. Sagitário, a carta da semana é o Cavaleiro, aqui é o ponto de partida, movimento, respostas rápidas, clareza mental. Lilith está no seu signo, dessa vez não te atrapalhando, tá? A vida volta a andar, tá, Sagitariano? Essa semana a vida começa a andar e você muito feliz. Vamos para o signo de Capricórnio. Capricornianos, atenção, a carta da semana é as nuvens, fala de confusão, pressa interna, Saturno está em Áries, rigidez, está pedindo seja flexível, tá? Não precisa ficar duro, não, mais leve, vamos, dá uma chance, tá bom? Vamos para o signo de Aquário, aquarianos também, um eixo importante que vai ser mexido, a carta que traz é o caixão fala de encerramento de fins de ciclo, precisa acabar algo para começar algo novo, tá bom?
Vamos para o signo de peixes piscianos. A carta da semana é a raposa. Tão difícil sair essa carta quando nos signos, tá? Então, eu vou falar assim, cuidado com o engano, muito cuidado, tá? Nem tudo é o que parece. A raposa é muito esperta e muito astuta. E cuidado aí para quem que você está falando as coisas da sua vida. É isso, André. Essa semana mudança, decisão, semana de libertação para muita gente, né? E a vida está empurrando todo mundo para um novo caminho. E a notícia que vem aí, talvez na sexta, sábado, espero que a gente fique sabendo, né? Porque tem tanta coisa escondida, mas Netuno em Áries vai trazer tudo à tona, tá? Então, Paula, você vai falar da questão dos influenciadores, MCs presos, né? Os influenciadores. Gente, será que vocês veem que tem alguma coisa muito errada? Ai, André, agora eu vou falar algumas coisas assim como Paula, tá? Porque eu olhei aqui e eu tenho algumas coisas. A primeira vez assim, que eu vi aquele moço, o MC Rian, Ah, sabe quando você olha, eu tento não julgar, tá? Eu tento não julgar. sei. E ele mostrando aquele monte de carrão, aquele monte de coisa. A gente, assim, conhece meio por cima donos de empresas importantes, assim, que nem aqui do interior de São Paulo, que tem muita gente rica. Você fala assim, olha, levaria anos para a pessoa conseguir comprar um carro desse. Ele tinha tipo 10. Sabe, será que você É. não olha isso e acha isso problemático, principalmente pelas pessoas que ele diz influenciar um MC, tá? Outra coisa que eu fiz uma observação essa semana, como Paula, tá, gente? Agora eu estou falando como Paula, né? Tinha lá um vídeo de uma moça explicando um caso de um casal que eles são sócio de uma pessoa muito famosa que hoje está namorando um jogador de futebol. Vocês sabem de que eu estou falando, certo? É um Sim. casal que é sócio dela. Esse casal tem envolvimento com uma mulher viúva de uma pessoa que tinha envolvimento com esses comandos aí que tem por aí. A gente tem um forte aqui em São Paulo e um outro que é no Rio de Janeiro. E ela Uhum. era mulher desse traficante. E é um casal que costuma viajar muito para Dubai. Você sabe que Dubai é lugar que você pode guardar dinheiro, né? Sem ninguém mexer É. no seu dinheiro. Então vamos lá. Desse casal, dessa certa influenciadora, um dia eu estava no shopping olhando aquele quiosque lotado de gente, lotado, juro para você. As atendentes, elas não davam conta de atender ali, lotado de Onde ela gente. vende os produtos dela. É. E assim, ela Uhum. vende produtos caros, é tipo R$ 280, de repente ela faz uma live e tá por 30. Eu falei, não. Mas na minha cabeça, né, eu penso, será que a Natura fazia isso, a Avon faria isso? Vou falar marca, tá, André? Não tem, vou Uhum. falar, não tem problema. Porque assim, são redes estruturadas que estão há muitas décadas no Brasil, que têm condição de vender por R$ 30 um perfume, um body splash, né? Mas não vendem, não vendem. Você pode ir lá, aquele mais simples do Avon, que é pequenininho, tudo, ele é tipo R$ 40, R$ 50. Quando está em promoção, muita promoção, aí você consegue comprar. Mas não tem nem aquele sprayzinho, tem nem aquele sprayzinho, aquele pequeno joga bem Uhum. antigo, né? E aí eu falei, eles têm estrutura, não conseguem vender, tem uma coisa estranha nessa história, né? E aí eu comentei lá, fiz um comentário assim. Eu falei, gente, e esses dias, André, olha que coincidência, eu precisei comprar álcool de cereais para fazer um negócio aqui, para tirar o cheiro de xixi de cachorro, porque a minha vida agora vive em torno do cachorro, né? Aí eu tive que comprar, gente, muito caro o álcool de cereais, eu paguei tipo R$ 30, é um negócio que fica escondido dentro da loja, a moça tem que pegar escondido. E aí eu fui comprar, achei caríssimo, meio litro de álcool de cereais, R$ 30. Falei, nossa, que negócio caro. E é o álcool de cereais que você faz, o perfume. Eu falei, como ela consegue vender? Se ela colocar só água dentro, já fica caro para ter lucro. Então, assim, aí eu escrevi lá, gente, na minha cabeça é uma conta básica. Não paga nem
não paga nem a caixinha que vai o produto, R$ 30. Não tem lucro. Você vai ter centavos de lucro? Gente, mas choveu de gente para me xingar. Tem uns 80 comentários de gente me xingando. Juro para você. Mas Ai, repercutiu, assim, tem gente que... Eu falei assim, olha, eu não estou acusando, mas vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Porque não sustenta, a empresa não sustenta, gente, é caro. Você tem custo, você tem logística, você tem a produção em escala, tem marketing, tem embalagem, tem a válvula, tem a tampa, tem o produto, tem o fixador, um perfume, é muito complexo. E ela consegue vender incrível. Então, gente, é isso que eu estou falando. Vejam as cenas do próximo capítulo. E eu escrevo lá e não tiro nada. Estão me xingando. Aí até usei uma frase da Luciana Gimenez, uma menina lá, falando: você nunca empreendeu no Brasil, você não sabe, acho que ela sabe menos ainda, porque empreendedor no Brasil aqui, ó, tá. Acho que ela sabe menos ainda, defendendo. Gente, defendendo. Aí eu usei até a frase da Luciana Gimenez, mas você tá brava? Gente, o pessoal fica bravo. Que é isso? Gente, ao Brasil, eu não sei, até no dia eu acho que eu até mandei para o André assim. Acho que a gente está vivendo num mundo paralelo. A gente que é normal, assim, sei lá, sei lá se não é o louco a gente, né? Mas a gente que é normal, parece que a gente está vivendo um mundo paralelo, gente. Será que a gente já não está vivendo num narco-estado? Ou alguma coisa assim? Eu estou muito horrorizada com essas prisões. Parece que assim, tá fazendo mais sentido na minha cabeça. uhum. Então, assim, o bom, Netuno está em Áries. E eu lembro, André, agora voltando lá em setembro, quando eu falei que a gente ia ter uma questão vindo com bancos, com dinheiro. Essa semana a gente vai ter outra questão com dinheiro. E aí a gente teve a primeira prisão, que foi do tal do Buzeira. As coisas não começaram ali, né? Essas prisões, elas começaram com uma interceptação de um navio que aconteceu lá perto dos Estados Unidos. Não tinha nada a ver lá com o CREF. Falei, meu Deus, como que chegou no MC? Como chegou? Porque a pessoa que estava responsável por essa carga era um contador. Uhum. Coincidentemente, era contador desse povo todo. E É, aí, né? E aí que tá o ponto-chave, né? Tudo começa ali, com esse contador. Um contador, gente, que eu não sei se vocês perceberam, mas o cara dava carro, né, sorteio da empresa. Quantos contadores? Gente, os pobres dos contadores que eu conheço andam de pastinha, roupinha simples. é, Gente, é um absurdo. Tudo a gente tem que desconfiar hoje em dia, tá? Então, era esse cara ligado, o pessoal que escreve tudo pelo celular, viu? Existe um software israelense que chama Cellebrite, e esse software, gente, você pode esconder, querer esconder o que você quiser, você não vai sair impune, vai pegar tudo que você apagou, que está na nuvem, e foi exatamente o que aconteceu com ele, e por conta desse software, a gente vai ver muito mais coisa. Isso daqui, gente, eu não posso nem falar que é a ponta do iceberg, é a ponta do iceberg, vai vir muito mais. A gente vai ter um ano inteiro, André, de prisões, ah, enquanto tudo estiver em Ares, prisão, uma atrás da outra, prisão, e a verdade, como eu falei, lá em setembro, não vai vindo uhum. debaixo do tapete bonitinho, vai vir do esgoto. Então, assim, muita coisa vindo à tona, tá? E a hora que começar a puxar, vai vir um monte de gente junto. Então, assim, são vários nomes, né? Vários nomes. Esse moço, esse Buzeira, que eu não sei se é cantor, se ele é cantor, se ele é MC, aí se ele é influenciador, porque tudo agora é influenciador, né? Então, assim, Uhum. é lavagem de dinheiro ligada à ligação, a bet, ligado a um monte de coisa, né? E aonde que a astrologia entra nisso? Aí a gente olha o mapa do evento junto com o signo da pessoa, porque o signo deles eu consegui, tá? Eu não consegui a respeito
acho que é o Rodrigo, que é o contador, mas dos outros eu consegui. E aí tudo começa ali com um tal de buzeira. E o pessoal tá achando, eu tenho vontade de rir, gente, a hora que falou que o MC Ri é um menino de 25 anos, era o cabeça de tudo isso. Não, ele pode ser o que recebia mais, o que trabalhava mais, mas todos esses que eu vou falar agora, eles, na verdade, são um interlocutor de uma coisa que é muito maior, talvez nem faça parte do Brasil, é alguém que está fora mandando aqui. E está usando a faixa perfeita. Muita gente acha que, gente, falar que esse menino era cabeça, o menino não sabe nem escrever. Vamos falar a verdade. Então, assim, esquece isso, tá? Eles são interlocutores. Aqui nenhum aparece como cabeça de nada, tá? E assim, vou falar a verdade para vocês, porque assim, eu sei que o público que está assistindo não segue essas pessoas, André. Eu sei que quem Uhum. segue aqui não segue essas pessoas, É. mas a gente tem que se preocupar com os jovens, o que eles estão vendo, porque assim, é uma Sim. inversão de valor muito grande, né? Um menino que não sabe, ele não sabe escrever UTI, ele escreve OTI, ele não sabe escrever. O cara é dono de um restaurante que dá 30 milhões de lucro. Que restaurante que dá 30 milhões de lucro? Nem restaurante com estrela Michelin. Gente, vamos acordar, a gente já não está vivendo, eu estou falando, a gente está vivendo um mundo paralelo, eu estou horrorizada com o que está acontecendo. Se você não ficou horrorizado com isso, eu não sei em que mundo que você está, porque isso daí a gente está vivendo um narco-estado. Não está certo isso, tá? Bom, esse moço Buzeira, ele é um taurino. Gente, coincidentemente ou não, tá? Coincidentemente ou não. Ele é preso exatamente. Ele é preso em outubro, dia 14 de outubro. Exatamente 6 meses depois, os outros são presos. Mas dá uma conta exata de 6 meses depois, que é a virada 180 do mapa. Então, o que acontece no dia, tá? E aí não tenho como fazer o mapa de cada um, porque eu não tenho, né? Uhum. Então, eu fiz o mapa do evento da prisão desse menino para poder entender a prisão dos outros. Mostra que tudo está envolto de dinheiro, ele é um taurino, tá? O Buzeira, ele vai fazer aniversário, inclusive, dia 28, se vocês quiserem dar parabéns para ele. Aqui fala de justiça, de julgamento, mostra que envolve mais gente nesse dia, né? Mercúrio e Marte estavam em Escorpião, e isso é muito forte, porque isso fala de crime oculto, de investigação. Tem mais, tá, gente? Eu acho que tem até quando tem coisa mais pesada, tipo Saci. É. É muito pesado. Esse povo está envolvido com muita coisa complicada. E esse menino, inclusive. Não posso ser leviana, tá, gente? É um mapa, eu não sei, não dou certeza de nada. Supostamente, Lilith estava em Escorpião e assim tem um pouco de tabu sobre os crimes cometidos, tá? Não é só dinheiro, não, tem coisa mais pesada. Aliás, deve ser muito pesado, né, André? Porque você olha na rua, você vê aí o famoso Noia, né? Que o pessoal conhece. Noia mesmo, né? Quando você olha assim, nossa, você olha assim, aquela pessoa sugada, né, catando lixo, catando bituca de cigarro no chão, aquela coisa assim. Você vai querer ganhar dinheiro em cima de uma pessoa dessa? Mas é exatamente isso que eles estão fazendo, tá? Então, para você ver a maldade no coração, é maldade, isso é ruim, isso é coisa ruim. E aqui essa Lilith em Escorpião do peso, esse menino, tá? Essa Lilith em Escorpião fala de coisa muito pesada de um mundo subterrâneo que a gente não conhece. E fala das coisas escondidas, Saturno estava retrógrado em Peixes, então, assim, as coisas começam... Lembra, o Saturno estava em Peixes, ele vem para Áries e a coisa começa a transparecer. E é isso que está acontecendo agora. E vai acontecer isso durante os próximos um ano. A gente vai ver muita prisão. Ainda não vai vir o motivo vai vir para depois de maio do ano que vem. E aí a gente vai descobrir tudo, tudo. A gente vai descobrir exatamente tudo sobre isso. E aí eu vou falar do momento de prisão desses outros que aconteceu na semana passada, que aí o mapa dá um 180, que a gente chama, o mapa faz assim, ó,
Ele vai exatamente para o contrário do que ele estava, porque aconteceu 6 meses depois, né? Bom, existe uma coisa na astrologia que chama tempo de maturação. E, infelizmente, essa operação aconteceu antes do tempo. E isso pode beneficiar quem está fazendo coisa errada, tá? Isso aqui é muito importante eu falar, porque tudo aconteceu, talvez, por um cuidado da polícia, né? Um cuidado de quem está cuidando da operação, porque ia começar a diluir esse dinheiro ou esconder esse dinheiro, e realmente aconteceu. Um deles mudou o restaurante para o nome da avó, quando viu que, como se fosse resolver, né? Um Resolveu, negócio né? que fala de bilhões. Ai, deixa eu tirar aqui do nome. Ninguém ia perceber, né? Eles acham que a Receita Federal, que a Justiça Federal, que a Polícia Federal, que é todo mundo bobo, vamos enganar, todo mundo. Tá vendo como é limitado, gente? Falar que é o chefe da organização é querer enganar a gente, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E quando a gente entra Netuno e Saturno em Áries, é como se as coisas saíssem da sombra e começa a vir a luz. Faça essa luz, tá? E isso reforça esse momento, porque tanto na outra vez, o Nodo Norte que estava em Peixe, estava encostado com a Roda da Fortuna, acontece a mesma coisa agora, 6 meses depois. Então, isso não era mais evitável, né? Confusão, nebulosidade, Peixes fala das coisas incompletas, tá? Foi antecipado? Foi o estélio em Áries, né? Ai, não dava para esperar, porque começou a mexer com algumas coisas. E o Áries, tá? O signo de Áries, ele não investiga, ele não é profundo. O signo investigador do mapa é Escorpião, por exemplo, tá? Escorpião, Gêmeos, Áries não investiga, Áries age, e a gente estava com muito planeta em Áries no dia. Então, a ação imediata, a operação, o ataque, Marte estava em Áries, vamos logo, porque esses caras vão começar a esconder dinheiro, vão começar a dilapidar patrimônio, vão fugir. Então, eles correram, mas essa corrida a Lua, ela estava em Peixes muito confusa na casa 12, e isso daqui é o ponto mais importante. Se tivesse esperado o dia seguinte, ou 2 dias depois, que seria perfeito, essa prisão seria mais perfeita, mas alguma coisa fugiu dali e está ainda Ah, oculta, e eles conseguiram esconder, e na verdade deve estar cantando vitória por isso. Então, assim, é como se essa lua tivesse atrapalhado e perdeu uma prova importante, tá? Então, eles se anteciparam. Eu entendo que essa antecipação era necessária, mas se tivesse esperado para fazer a operação, por exemplo, no dia 16, seria muito melhor. Enfim, mas eles tiveram que agir, então a gente não pode comentar, né? Aqui a gente tem 2 aquarianos, que eles foram presos, e um canceriano, tá? E o mapa ele não mostra a liderança de nenhum desses, liderança absoluta de nenhum deles, dos que foram presos conhecidos, né? Foi mais gente conhecida, mas ainda tem alguma coisa que está invisível, tem alguma coisa que vai trazer consequência séria. Essa é a fase inicial de Netuno, então, como eu falei, vamos ver 1 ano de gente sendo presa, inclusive eu acredito que ali depois do dia 24, talvez uma mulher muito famosa também entra nessa jogada, tá? Porque uau. aqui, lembra que Algol está ativando a coisa do feminismo, né, que eu não posso falar? Uhum. Então, se não tirarem a vida dela antes, ela vai ser Meu, presa. é, Sim. Tem uma que está já morando, meio que morando fora, já sabe que o cerco está fechando para ela vai acabar fugindo, mas assim, muita gente, a gente vai ver muito, e se indignem, batam, eu falo sempre, vamos lutar, porque a gente está vivendo num mundo paralelo, a gente não está vivendo um mundo de verdade, o mundo de verdade está acontecendo a olho nu, e a gente está tratando como normal, e não é normal, tá? Então, assim, vivendo esse momento aí, muitas revelações, né? O duro foi essa pressa de Mercúrio, de Marte, né? Que poderia ter feito uma coisa mais. Como que eu posso dizer? Mais eficiente, ter dado mais certo. eficiente, eficiente. Mas assim, gente, isso daqui é só o começo, tá? É a ponta do iceberg. A gente vai ver muita coisa acontecendo, André, muita mesmo. Imagino. Gente, Uhum. é isso. Alguma pergunta sobre isso? Alguém falou Não, alguma coisa?
Não, acho que a Polícia Federal, então, vai trabalhar bastante, hein, dentro de um ano, E hein? assim, o mais importante é que vocês podem estar reclamando tudo, mas estão deixando a Polícia Federal trabalhar, né? Porque em outros momentos a Polícia Federal não podia trabalhar desse jeito. Mas assim, eu acredito que vai ter gente que vai perder muitos eleitores agora nesse ano. Então, ai, gente, a giripoca vai piar. A gente fez o mapa aí dos presidenciáveis aí, mas eu estou É. achando que tudo vai mudar, porque a gente tinha uma esperança que ia entrar uma pessoa, e acho que tudo vai mudar aí no meio desse percurso. Mas, enfim, uma coisa está diretamente ligada à outra, que é essa coisa que eu falei do tapete, que foi uma ativação de Vênus que a gente teve ali entre setembro e outubro, que as coisas não iam sair do esgoto, que as coisas não saíam do tapete, ia sair do esgoto. Então, a gente vai ver, o bicho vai pegar. Uhum, entendi. Tá bom, então.